Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e na aula de hoje o nosso assunto ele vai ser tabela dinâmica, tá? Tabelas e gráficos dinâmicos. Até então eu mostrei algumas funções, certo, do Excel para vocês, algumas funções bem úteis, tá? Inclusive a própria tabela ou gráfico dinâmico se utiliza de algumas dessas funções. E hoje, o nosso assunto ele vai tratar do seguinte: vamos supor que você trabalha numa empresa e você tem lá uma grande quantidade de dados infinitos, infinitos não, né, mas muitos dados de uma empresa e precisa extrair algumas informações dela. Então, extrair essas informações só usando as funções que até então nós utilizamos pode ser que seja um pouco demorada. Por exemplo, hoje, só com o que nós conhecemos, se vocês precisassem responder a esses tipos de questão, por exemplo, qual a média de vendas para cada estado dessa planilha aqui? Então, essa planilha ela traz um status de desempenho de vendas de uma empresa, onde ela tem as equipes que vendem, ela tem os vendedores, o estado, o produto e quanto, né, cada equipe, cada vendedora que vendeu. E aí, essas informações, eu quero saber, por exemplo, qual foi a média de venda de cada estado, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, enfim. Como que nós sabemos hoje, ficaria meio complicado, porque eu ainda não mostrei algumas funções do Excel para vocês, mas existe uma que já facilitaria, que é, por exemplo, a função do filtro. Quando a gente seleciona o rótulo de dados aqui, vem na opção de dados e clica aqui em filtro, ó, já é uma opção que ajuda, porque, por exemplo, se eu quisesse saber por estado, eu poderia selecionar aqui, por exemplo, Distrito Federal no filtro, e aí ele me traz só as vendas do Distrito Federal, ó. E aí eu poderia escrever aqui, ó, Distrito Federal, né, poderia colocar aqui a média, né, de vendas e chamar a função igual, né, a função média, que vocês já conhecem, e selecionaria todos esses campos aqui e eu chegaria, né, na média de vendas do Distrito Federal. Só que aí eu teria que fazer um por um, ó. Faço do Distrito Federal, aí depois faria de Minas Gerais, certo? Então reparem que aqui, ó, como eu tirei o filtro, ele já até sumiu aqui, porque ele vai filtrando, né? Então eu teria que estar utilizando de repente uma planilha 2 aqui para ir consolidando esses valores. Mas aí eu consigo saber só de Minas Gerais, então o filtro já ajuda em algumas coisas, né, no Excel. Por exemplo, se eu quisesse saber o filtro só da equipe beta e da equipe gama, eu também conseguiria, né, filtrar, trazer informações a respeito disso. Eu quero só do vendedor X, eu quero da equipe, eu escolho uma equipe, por exemplo, em específico, escolho a equipe beta, e dentro da equipe beta, eu quero saber, por exemplo, qual é o desempenho do José. Aí eu venho aqui, eu vejo que o José ele é do Distrito Federal, né, que ele vendeu lá caneta, caderno e camisa, e aí eu tenho um total de vendas só do José, por exemplo. Tá? Então, o filtro já ajuda em algumas coisas aqui no Excel, só que para trazer informações consolidadas, que é o que eu quero aqui quando eu faço essas perguntas, existe uma função bem mais interessante do Excel que vai nos ajudar nesse sentido, tá? Então, vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou ativar aqui todos os filtros, né, para não dar problema, né, vou deixar tudo selecionado, não vou usar aqui o filtro, mas é interessante, né, que vocês saibam que tem essa função filtro, então em alguns momentos, né, não vai ser necessário gerar uma tabela dinâmica, se a informação que vocês quiserem obter for simples assim, então o filtro é uma opção legal. Mas agora eu vou mostrar para vocês, de fato, a tabela dinâmica, e vocês vão ver como ela é, assim, ela condensa as informações de uma forma muito legal. Então, vou tentar responder a nossa primeira pergunta. Então, venho aqui, ó, dou um Ctrl C, eu colo aqui, né, a minha primeira pergunta. Vou colocar aqui qual é a média, né, de vendas para cada estado. Então, para cada estado, qual a média de venda deles? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que primeiro clicar aonde eu quero que apareça a minha tabela dinâmica. Então, dessa pergunta, eu quero que ela apareça aqui, nesse local. Então, eu clico aqui. Se eu quero que ela apareça aqui, por exemplo, na frente, também é uma opção, tá? Então, como aqui eu aumentei por conta da pergunta, vou colocar ela aqui, ó, a tabela dinâmica.
Então, eu venho aqui na opção, né, de inserir e tem uma opção aqui chamada tabela dinâmica, tá? Então, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Nessa parte de cima, eu tenho que selecionar qual é a área onde estão os meus resultados. Então, é tudo, né? Então, eu vou selecionar a minha planilha inteira. Aqui os 105 registros que eu tenho, porque ele vai fazer a análise nela. E aqui é o local onde eu quero que ela apareça. Eu já tinha clicado lá, né? Então, vai aparecer a minha tabela dinâmica naquele local, ó. Então, se vocês olharem, ó, tá aqui a minha pergunta e a tabela dinâmica, ela vai aparecer aqui. A pergunta é, qual a média de vendas para cada estado? Gente, olha que simples. Aqui na tabela dinâmica, ele vai aparecer todos os rótulos que eu tenho aqui, ó, equipe de vendas, vendedor, estado, produto e vendas. E aí, eu vou clicar naquele que eu quero mostrar. Então, eu quero o estado, não é? Ele quer qual a média de vendas de cada estado. Então, eu clico no estado, reparem que ele já filtrou quais são os estados aqui, e quando eu clico em vendas, ele já aparece aqui a soma de vendas de cada estado. Então, olha só que interessante. Só que eu não quero a soma, eu não quero saber a soma de vendas de todo estado, né? Se bem que eu acho que tem uma pergunta aqui que ele quer a soma, ó. Então, eu vou responder primeiro essa, já que já trouxe, ele já traz a soma, ó. Eu vou inverter. Aqui, essa daqui vai ser a soma de venda. Qual a soma de venda para cada estado? Tá, então, vou trocar essa para como a pergunta 1. Aí, vocês viram aqui, ó, que como eu cliquei fora, ele saiu da tabela dinâmica. Para ele voltar, é só eu clicar aqui de novo que ele volta a mostrar os rótulos de dados, tá? Para vocês. Aí, eu já procurei, né? Então, ele já trouxe a soma de vendas, porém, ele não tá em valores monetários. Aí, aqui eu só seleciono e coloco aqui, ó, moedinha. Então, eu sei que o Distrito Federal foi 44 mil, Minas Gerais, São Paulo e tudo mais. Então, olha só como é fácil, gente, condensar essas... Se fosse eu fazer a soma de cada estado aqui, um por um, sem a tabela dinâmica, ia demorar muito. Então, ele já me trouxe. Aí, vamos para a segunda pergunta. Agora, a nossa segunda pergunta vai ser a primeira. Qual a média de vendas de cada estado? Aí, eu venho aqui, Ctrl V, que eu quero a média, né, de vendas de cada estado, e eu quero que ela apareça aqui. Aí, ao invés da soma, ao invés só da tabela dinâmica, a gente tem a opção de fazer uma tabela e um gráfico já do lado, que vocês vão ver que é super interessante. Então, eu já vou mostrar. Então, aqui em inserir, ao invés de escolher tabela dinâmica, tem a opção de gráfico dinâmico. E aqui, ó, tem gráfico e tabela. Então, ele mostra um e o outro. Então, vocês vão ver como é legal. Aí, a mesma coisa, o intervalo. Aí vocês vão selecionar aqui o intervalo de tudo que de onde vocês querem obter os resultados. E eu já cliquei onde eu quero que apareça. Então, eu dou um OK, né? O gráfico acabou aparecendo aqui embaixo. Deixa eu só colocar ele lá em cima. Como eu terminei de fazer a seleção, ele foi lá para baixo, ó, mas eu vou arrastar ele, que eu não quero que ele fique tão longe. Quero que ele apareça aqui pertinho da tabela dele. Ó. Vai ser perto da tabela dinâmica. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho. Ó. Aí aqui ele vai aparecer, vocês vão ver como é legal. Ele vai aparecer a tabela e ele vai aparecer também o gráfico do lado. Ele quer a média de vendas de cada estado. Então, eu seleciono o estado, seleciono as vendas. Reparem que o gráfico ele é dinâmico, ele está me trazendo já a soma de vendas de todos os estados, só que eu não quero a soma, agora eu quero a média. Então, aqui embaixo, ó, nos valores, a gente vai escolher qual é a operação que a gente quer que ele faça. Então, em configurações do campo de valor, eu quero média. Então, eu venho aqui e seleciono, ó, média. Olha que difícil. Pronto. Já mudou os valores, só venho aqui, ó, altero para valores monetários. Mudo aqui o título do gráfico, né? Porque o gráfico ele ficou com total, então eu vou colocar aqui, ó, média de vendas por estado. Gente, se alguém pede um relatório para vocês, né, de alguma empresa, vai ser muito rápido, né? Se vocês trazerem um relatório assim, né, lá para quem estiver solicitando na empresa que vocês trabalham. Então, vai ficar muito mais ágil, né, essa informação. Então,
ele traz a tabela e ele já me traz aqui o gráfico. Eu sei que Minas Gerais, né, o que tem a média de vendas melhor, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se for uma empresa que tem muitos dados, olha só, né, como isso traz bem rápido. Aí a outra pergunta seria, qual é a menor venda, né, de cada estado? Então, eu vou lá, vou responder a próxima pergunta. Vou colocar aqui, ó, qual a menor venda, essa daqui é a terceira pergunta. E aí eu vou colocar aqui do lado, qual é a menor venda de cada estado? Então, ó, eu quero que apareça aqui a tabela dinâmica. Eu deixo o meu cursor aqui, venho aqui em inserir, aí eu vou colocar a mesma coisa, gráfico e tabela. Aí vocês selecionam, né, a área que vocês querem, que aparece tudo. Aqui. E aí, né, eu quero que apareça aqui nesse local. Opa, acho que eu troquei a seleção, peraí. É porque fiquei com medo do gráfico aparecer lá embaixo. Selecionei a área. Aí eu vou voltar lá pra cima e dou OK. Beleza, aí o gráfico apareceu aqui, senão ele aparece lá embaixo. Aí aqui fica mais fácil para eu ajustar ele. Prontinho. Aí aqui eu já vou responder a próxima pergunta, que é qual é a menor, né? Qual é a menor venda de cada estado? Então, eu continuo pegando o rótulo estado, vendas, que é o que me interessa. E agora, eu não quero, ele sempre faz a soma, por padrão, eu não quero a soma, eu quero saber os que venderam menos. Então, eu venho aqui em configurações do valor, escolho a função mínima. Olha lá, todas as funções que nós aprendemos, né? Então, eu consigo saber aqui, né, qual foi a menor venda de cada estado. Então, o estado que vendeu menos, aqui que teve a menor venda, foi o Distrito Federal, apesar, né, em Minas Gerais, a menor venda deles é alta, né, então, aqui dá para ver que Minas Gerais, aqui, né, foi o que teve maior venda e o mínimo aqui dele também não está aparecendo, então, vejam, né, como é interessante, né, toda essa parte. Se vocês quiserem mudar design de gráfico, gente, também dá, ó. Dá para colocar os rótulos de dados aqui, dá para mudar tudo o que vocês quiserem, né, para apresentar, se vocês forem mostrar para o chefe de vocês, né, para alguém os resultados, também dá para mudar, dá para alterar, né, as cores aqui, do estilo, layout, enfim. Toda essa parte de design e formatação vocês podem mexer também, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu estou ensinando vocês a gerar as tabelas dinâmicas, que por si só já é uma coisa bem interessante. Vamos para a próxima pergunta. Ó, a próxima pergunta é quais vendedores tiveram a menor venda de cada estado? Então, eu venho aqui, ó, coloco. Isso daqui é a pergunta 4. Quais os vendedores tiveram a menor venda de cada estado? Eu quero que aparece aqui, o gráfico vou pôr do lado também. Então, eu venho aqui em inserir de novo, gráfico e tabela dinâmica. Vou selecionar toda a área que eu quero que aparece. Ó, estou selecionando. Aí eu quero que ele apareça lá em cima. Como eu já selecionei, eu vou voltar aqui, ó, para não correr o risco do gráfico aparecer lá embaixo. E aí eu dou um OK. Aí, ó, o gráfico já apareceu aqui, só vou ajustar o local certinho. E aí, agora, a pergunta é quais vendedores tiveram a menor venda de cada estado? Tá? Então, eu quero saber o estado, mas eu quero saber os vendedores também. Então, eu vou pegar os estados, vou pegar os vendedores e vou pegar as vendas. Então, olha só, ele separa por estado, que é o que eu quero, né, ó. Quais vendedores tiveram a menor venda de cada estado? Faz diferença a ordem da seleção? Se eu colocar, por exemplo, primeiro o vendedor, depois o estado, depois as vendas, ó, vocês podem ver que muda, né? Então, ele vai pegar em primeiro local o vendedor e cada estado, então não fica legal. Então, quando a gente está fazendo a pergunta, tem que saber por qual que ele quer avaliar. Ele quer saber por estado, ó, quais os vendedores tiveram a menor venda por estado. Então, eu seleciono o estado primeiro. Tá? Então, aqui, na hora de fazer,
a ordem de seleção importa, tá? Então, eu vou colocar o estado primeiro, porque eu quero por estado. E aí, depois, eu ponho os vendedores e as vendas. Então, eu quero saber os que tiveram a menor venda de cada estado. Então, agora, ó, vamos supor que eu vou demitir, né? Alguém, eu vou usar isso daqui para saber quem teve a menor venda. E depois cruzo com os que tiveram a maior venda. Então, ó, ele já traz aqui o resultado. Interessante, gente, olha só. Ele me traz o gráfico já também. E aí eu coloco aqui, ó. Menor venda de cada estado. Então, ele traz, né, bem rica, assim, as informações, né, mesmo não tendo, algumas empresas já têm sistemas, né, que fazem isso, mas vamos supor que não tem, vocês têm que saber se virar, né, com o que vocês sabem. Então, pode escolher aqui os gráficos, pode colocar uns rótulos, né, de dados aqui nos gráficos, aí vocês escolhem aquele que vocês acharem que é mais interessante, tá? Então, eu consegui saber, né, que do Distrito Federal, quem vendeu menos foi a Rita, né, de Minas Gerais, quem vendeu menos foi o Felipe, né, que na verdade só tem o Felipe. Aí ele vai mostrando aqui, né, então os vendedores que tem mais é em São Paulo, ó, tem a Ana Maria e o Pedro. E aí o Pedro é o que vende menos aqui. Então, é legal. Então, eu consigo de uma forma mais rápida, né, visualizar tudo. E aí vai seguindo, tá? E aí eu quero que vocês continuem fazendo, ó. Agora, aqui a maior venda, vocês só vão trocar lá por máximo, tá? Na hora que escolher. Então, mas aqui eu não vou fazer um por um, eu quero que vocês façam por conta, ó. Então, aqui ele tá falando sobre o mínimo de vendas. Não esqueçam de colocar os valores monetários. Aí, na hora que vocês forem fazer a próxima pergunta, eles querem agora o que tem a maior venda por estado. Quando a tabela dinâmica some, ó, se vocês clicam aqui, ele vai sumir aqui o rótulo de dados. É só clicar aqui de novo que ele aparece, tá? Os campos. E aí, se eu quiser saber o que vendeu mais, gente, é só vir aqui, ó, e trocar pelo máximo, tá? Então, ó, aí eu consigo saber os vendedores que venderam mais, que é a próxima pergunta. Aí, depois tem mais uma pergunta. Qual a média de cada vendedor por estado? Né, que também aqui, ó, faz parte da mesma, é só trocar. Aí a soma de cada vendedor por estado também, só vai mudar por soma. Agora, qual, né, as quantidades menor vendida dos produtos por estado, né? Agora é dos produtos que venderam menos por estado. Então, eu vou pular, porque essas aqui é só vocês seguirem o mesmo raciocínio dessa, só trocando as funções, ó. Soma, média, máximo e mínimo, certo? Aí eu vou pular para a última, para a penúltima, quais a quantidade menor vendida dos produtos por estado. Então, vamos lá, ver como ficaria, ó. Essa daqui vai ser a 8. Qual a quantidade menor vendida por estado? Então, nesse daqui, eu vou inserir aqui, gráfico dinâmico, gráfico e tabela. Se eu quiser só tabela, eu escolho tabela, né? Vocês viram lá que eu tenho a opção só de tabela. Ou escolher todos. Aí seleciono a área que eu tô de interesse. Aí eu vou voltar aqui, que é onde eu quero que apareça o gráfico. Então, ok. E aí, ele quer saber o que agora? Ó, qual a quantidade menor vendida dos produtos por estado. Então, é por estado ainda. Só que agora ele quer saber dos produtos. Ó, os produtos por estado. Qual a menor quantidade vendida, né, dos produtos. Então, eu vou colocar vendas, né, e aí ele quer Aí aqui tem uma outra opção que é contagem, tá, também. Então, ele conta, né, quantos produtos foram vendidos. Então, 6 cadernos, 6 camisas, 2 relógios. Então, ele tá falando de quantidade, né? Ele não está sabendo qual o valor menor vendido, é a quantidade. Então, ele faz aqui a quantidade, aí vocês podem fazer a associação. Se ele quiser saber a quantidade em relação a valores, aí vocês vêm aqui, né, e colocam o mínimo, aí ele vai pegar, né, o mínimo vendido em relação aos produtos, tá? Então, são valores monetários. Então, vocês podem fazer contagem, né, como também essa outra parte. Aí deixa eu só colocar aqui, ó, em valores monetários. E aí, olha só, gente, ele já gera o gráfico. Então, em Distrito Federal,
o que vende menos é o caderno. Em Minas Gerais, o que vende menos é a caneta. No Rio de Janeiro, também é o caderno que vende menos. E em São Paulo, ó, aqui eu consigo ver que eles têm mais ou menos que o que vende mais é o relógio, o que vende menos é o caderno, né? Depois, em seguida, esses aqui. Se eu quiser saber os que vendem mais, é só vir aqui, né? E colocar o máximo. Então, gente, é muito fácil, né? Então, aí eu consigo saber que o que vende mais no Distrito Federal é a caneta. Aqui em Minas Gerais, o que seria o relógio, o do menos aqui é o lápis e a camisa. E aí vai fazendo análise, né? Vendo aqui item por item. Se a pessoa quiser saber detalhadamente, ela tem a tabela para consultar do lado. E também tem um gráfico para fazer uma visualização, né, mais rápida, enfim. E aí dá para vocês alterarem, né, esse design do gráfico, tá? Então, olha só que interessante, tá? Então, dá para vocês fazerem muitas coisas legais aqui em relação a isso. E aí, para essa entrega, tá, dessa semana, eu vou mandar essa planilha para vocês dentro da atividade, vou mandar essas perguntas aqui, e aí vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Mas assim, para vocês aprenderem a mexer mesmo com tanto tabela ou gráfico dinâmico, tá bom, pessoas? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. E até a próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.